Se os seus triglicerídeos estão altos, pode ser que o seu corpo esteja produzindo gordura dentro do fígado, mesmo que você não coma gordura. Eu sou médico e vejo isso todos os dias dentro do meu consultório. Pessoas preocupadas com colesterol, enquanto o verdadeiro sinal do problema está escondido em outro número do exame. Se você ignora triglicerídeos altos, você pode estar caminhando lentamente para resistência insulínica, gordura no fígado e diabetes. Mas se você entende o que esse marcador realmente significa, você consegue corrigir o metabolismo anos antes da doença aparecer. E fica comigo até o final, porque eu vou mostrar um erro comum que faz triglicerídeos dispararem, mesmo em pessoas que acham que estão comendo saudável. Triglicerídeos são uma forma de gordura circulando no sangue. Mas aqui está o ponto que quase ninguém explica. A maior parte dos triglicerídeos altos não vem da gordura e da dieta. Eles vêm do excesso de carboidratos e açúcar, quando você come mais energia do que o corpo precisa. A glicose sobe, a insulina sobe, o fígado pega o excesso e transforma tudo isso em triglicerídeos. Esse processo chama-se lipogênese hepática, ou seja, o fígado vira uma fábrica de gordura. Tem gente que fala: doutor, eu quase não como gordura. Claro, mas o refrigerante, o pão, o doce, o biscoito estão fazendo o fígado trabalhar em turno extra, fabricando o quê? Gordura. Triglicerídeos altos quase sempre caminha junto com o quê? Com outro problema metabólico. Por exemplo, insulina alta. Quando a insulina fica cronicamente elevada, o corpo armazena mais gordura, gente. O fígado produz mais triglicerídeos. O HDL tende a cair. Esse trio, pessoal, forma o que chamamos de quê? Perfil metabólico de resistência à insulina. E isso muitas vezes aparece anos antes do diabetes. Daqui a pouco eu vou te mostrar uma coisa, um cálculo simples de exame de sangue, que pode revelar resistência insulínica, mesmo quando a glicose está normal. Hoje muitos médicos olham uma relação muito simples, chamada triglicerídeos dividido por HDL. Quando essa relação sobe, geralmente significa resistência insulínica, aumento da gordura visceral, da barriguinha aqui, ó. Metabolismo sobrecarregado. Ou seja, o problema não é apenas o número isolado, é o ambiente metabólico. O que essa conta triglicerídeos dividido por HDL mostra? Quando você divide triglicerídeos por HDL, você está basicamente avaliando como o corpo está lidando com energia, principalmente carboidratos. Triglicerídeos alto geralmente indicam um excesso de açúcar circulando e sendo transformado em gordura onde? Lá no fígado. HDL baixo geralmente aparece quando o metabolismo está inflamado e com resistência à insulina. Quando essas duas coisas acontecem juntas, o risco metabólico sobe. Ou seja, triglicerídeos altos mais HDL igual metabolismo bagunçado. Cuidado. E essa divisão escancara isso. Como é que é isso? Vamos para a praticidade, vamos tentar entender isso aí. Menor, quando você divide, fica menor que 2, metabolismo saudável. Entre 2 e 3, alerta. Maior que 3, forte sinal de resistência insulínica. Se você quer entender metabolismo de verdade e não apenas decorar números de exame, já se inscreve no canal, porque aqui a gente discute a causa da doença e não apenas os números, os marcadores. E depois desse vídeo, gente, eu recomendo que você assista 2 outros vídeos aqui no canal. Quais eles? Um sobre insulina alta, procura lá, porque muitas vezes ela é raiz dos triglicerídeos elevados. E o outro sobre colesterol, o colesterol aumentado, elevado, porque muita gente trata colesterol sem perceber que o problema metabólico começa muito antes. E o que realmente baixa os triglicerídeos, pessoal? Vamos lá. Agora vamos para a parte prática também. O que realmente ajuda a baixar os triglicerídeos? Primeiro lugar, reduzir açúcar e carboidratos refinados. Segundo, diminuir a gordura visceral da barriguinha. Terceiro,
atividade física, especialmente treino de força. Quarto, melhorar a sensibilidade à insulina. E tem um detalhe que muita gente esquece: álcool pode aumentar muito o triglicerídeos. Muita gente tenta resolver triglicerídeos apenas com medicamento, mas se a raiz do problema for resistência insulínica ou excesso calórico, o remédio apenas mascara os resultados, não resolve a causa. Triglicerídeos altos não são apenas gordura no exame, eles são muitas vezes o primeiro aviso de que o metabolismo está entrando em colapso, antes do diabetes, antes da doença cardiovascular. Por isso, quem entende de metabolismo não olha apenas um número, olha o contexto completo: insulina, triglicerídeos, inflamação, composição corporal, os fatores de risco, gente, o estilo de vida, a idade, o sexo do paciente e muito mais. Quando você trata isso e olha tudo isso, você não está apenas melhorando o exame, você está mudando o rumo da saúde metabólica. Triglicerídeos altos são frequentemente ignorados nos exames laboratoriais, mas podem revelar problemas metabólicos importantes, como resistência insulínica, gordura no fígado e risco cardiovascular aumentado. E entrou um solzinho aqui. Agora deixa eu te mostrar uma coisa interessante que acontece no corpo quando os triglicerídeos começam a subir. Muita gente acha que triglicerídeos altos significam apenas que a pessoa come muita gordura, mas na prática clínica, na grande maioria das vezes, o que a gente vê é outra coisa acontecendo. O que sobe triglicerídeos com mais facilidade é o excesso de energia, principalmente vindo dos carboidratos refinados e açúcar. Isso você já sabe. Quando isso acontece com frequência, o corpo começa a entrar em um modo de armazenamento e a insulina sobe. E quando a insulina sobe de forma repetida ao longo de todo o dia, ela manda um recado muito claro para o organismo: guarda energia. O problema é que essa energia muitas vezes vai sendo armazenada de uma forma que não é saudável, certo? Primeiro aparece o aumento de triglicerídeos no sangue, primeira parte. Depois começa a aparecer gordura abdominal, a barriguinha. E depois de um tempo pode aparecer a gordura no fígado, que hoje todo mundo sabe chama-se de esteatose hepática. E olha como o corpo é curioso. Às vezes a pessoa olha no espelho e pensa: eu só tenho uma barriguinha. Mas metabolicamente o que está acontecendo ali pode ser muito mais importante, porque a gordura abdominal não é apenas estética, ela é metabolicamente ativa. Escutou bem? Ela produz inflamação, ela altera hormônios, ela piora a resistência insulínica, ou seja, cria-se um ciclo, gente. Mais insulina, mais armazenamento, mais triglicerídeos, mais gordura abdominal. E aí entra uma coisa curiosa que eu vejo direto no consultório. A pessoa chega e fala assim para mim: doutor, meu colesterol está um pouco alto. E aí eu olho o exame inteiro e penso assim: o colesterol nem é o principal problema aqui, porque quando triglicerídeos estão altos, HDL está baixo, muitas vezes isso é sinal de quê? Clássico de metabolismo desregulado. É como se o exame estivesse dizendo: alguma coisa no estilo de vida não está funcionando. E aí vem a parte curiosa: tem gente que tenta resolver isso apenas cortando gordura da dieta, mas muitas vezes continua consumindo grandes quantidades de alimentos ultraprocessados. E aí acontece uma coisa meio irônica: a pessoa diz que está fazendo dieta sem gordura, mas o fígado continua fabricando gordura o dia inteiro. É quase como se fosse uma pequena indústria funcionando lá dentro. Aliás, se o fígado pudesse falar, talvez ele falasse assim: eu não pedi para virar uma fábrica de triglicerídeos, foi você que mandou matéria-prima demais para cá. E é por isso que quando a gente fala de triglicerídeos, a conversa nunca é apenas sobre gordura, é sobre metabolismo inteiro, é sobre energia entrando no corpo, é sobre sensibilidade à insulina, é sobre composição corporal. E é por isso que muitas vezes quando a pessoa melhora estilo de vida, melhora alimentação, melhora sono, ela vai melhorar tudo, melhora atividade física, uma das primeiras coisas que a gente vê melhorar no exame são justamente os triglicerídeos. Eles são quase como um termômetro metabólico.
Quando eles começam a cair, muitas vezes significa o quê? Que o metabolismo está voltando para um estado mais saudável, pessoal. Agora deixa eu te explicar uma coisa que pouca gente comenta quando fala de triglicerídeos. Foi você que mandou matéria-prima demais para cá, e é por isso que a gente fala de triglicerídeos. A conversa nunca é apenas sobre gordura. Triglicerídeos altos muitas vezes são apenas o primeiro aviso de que o metabolismo está saindo do eixo. E no próximo vídeo eu vou entrar em um tema que gera muita convulsão na medicina moderna: estatina. Quando ela realmente salva a vida e quando ela vira apenas uma muleta para esconder muitas vezes um problema metabólico que ninguém tratou. Então não perde o próximo vídeo. Te espero lá.